capítulo 2. E versículo 18. Hebreus capítulo 2, versículo 18, apenas antes de prosseguir com a palavra, mais uma vez ressaltar duas irmãs queridas que estão fazendo aniversário hoje, e por favor não saia do culto essa manhã sem dar um forte abraço na irmã Alice, que talvez hoje congregando conosco, o membro mais antigo dessa comunidade, que é a irmã Alice, e a irmã Arielma. A irmã Elaine. A irmã Ana está fazendo hoje também? Fez ontem, não falou nada, Ana. Olha, cuidado com aquele negócio do amigo oculto, hein? Não fique tão oculto assim, revele-se para nós. Meu aniversário todo mundo sabe que é no dia 10 de julho, então pode mandar lá para casa um par de sapato lá da Maré Mansa, um terno da Ducal, porque essas lojas já fecharam, né? As lojas já fecharam, né? Amém? Apenas um gracejo aqui no entorno do tema. Capítulo 2 da carta aos Hebreus, versículo 18, ressaltando hoje um dos elementos mais evidentes da humanidade de Jesus, que é o fato dele ter sido tentado à nossa semelhança. E porque foi tentado à nossa semelhança, é poderoso para nos socorrer. Ninguém precisa cair em tentação. Por isso nós somos ensinados na Bíblia a orar permanentemente e dizer a Deus: por favor, segura na minha mão e não permita que eu caia em tentação. Sabe por que Jesus nos orientou a orar para não cair em tentação? Porque se existe uma possibilidade material nas Escrituras e na vida, é nós cairmos em tentação. Isso é algo muito próximo de qualquer ser humano. E porque é muito próximo de qualquer ser humano, Jesus viveu a disciplina do enfrentamento da tentação. O diabo não o deixou em paz. Há quem pense que o fato de Jesus ter manifesto em carne tenha sido uma experiência que muitas das vezes nós embarcamos muito mais na fantasia e na imaginação do que propriamente dito na revelação bíblica. Toda gente, quando pensa em Jesus, especialmente na infância, imagina ele impondo a mão sobre um cachorro purulento, orando pelas galinhas, orando pelos coleguinhas, ou coisa parecida. Não, tudo isso é imaginação fantasiosa fora das Escrituras. E essa imaginação fantasiosa fora das Escrituras nos leva muitas vezes a fazer conexões erradas sobre Jesus. Nós precisamos entender que a nossa fé não está baseada em imaginações fantasiosas da nossa cabeça ou da cabeça de outros. O apóstolo Paulo disse para que nós tomássemos cuidado com fábulas fantasiosas de velhas caducas. Significa que quanto mais velho você fica, você convive com a tentação de inventar histórias. Então,
sem inventar histórias, sem querer ver nas Escrituras o que não está escrito. Nós precisamos nos aferrar ao que está escrito. E o que está escrito? Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, a colocação do escritor aos Hebreus sobre esse lado da humanidade de Jesus está nas Escrituras ao lado da promessa de nos socorrer a nós em nossas tentações. Você sabe discernir quando está sendo tentado? Você sabe discernir qual é o momento exato em que a tentação aparece para você? Essa é uma pergunta para fazer você pensar, porque nós às vezes imaginamos que a tentação aparece quando um amigo nos convida para nos envolvermos em alguma coisa errada, como fazer um assalto na esquina. Porém, a Bíblia Sagrada nos adverte que existe uma expressão de tentação em tudo que as Escrituras nos adverte, nos aponta como verdade. Todo o trabalho de Satanás na tentação que foi revelada nas Escrituras, pela qual Jesus passou lá em Mateus capítulo 4, toda essa revelação bíblica, todo esse andamento do texto das Escrituras, foi para levar Jesus para fora das Escrituras. A interpretação mal feita de textos bíblicos, de promessas bíblicas, foi uma tentação e foi a via que Satanás usou para tentar o Filho de Deus. Diz a Bíblia que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e passou ali 40 dias e 40 noites num jejum sobrenatural, assemelhado àquele que Moisés fez no alto do Sinai. Mas há uma diferença entre o jejum de Moisés no alto do Sinai, sustentado pela glória manifesta de Deus, e o jejum que Jesus fez no deserto. Quando Marcos fala da tentação, ele diz que ele estava com as feras. O deserto da Judeia não é igual ao deserto do Saara, onde você olha e só vê aquelas dunas de areia. Não, o deserto da Judeia é um deserto pedregoso, e essa condição geográfica, essa condição, digamos, climática, só é catalogado e afirmado um deserto quando existe um mínimo de precipitação, de chuva naquela localidade. Nós podemos dizer que na nossa caatinga do Nordeste há um clima desértico ou semiárido. Portanto, o deserto da Judeia é um deserto cheio de animais selvagens, é um deserto pedregoso, é um deserto difícil de estar, e nós sabemos como era difícil naquele tempo e hoje também, porque durante o dia as temperaturas são muito altas e à noite as temperaturas são muito baixas. Portanto, a diferença de temperatura entre a noite e o dia são de muitos graus, e o corpo humano sofre nesse ambiente. Imagine que também Jesus não andava com uma mochila ou ainda com uma
tenda onde ele pudesse armar facilmente no meio do deserto. Nós vamos imaginar, na nossa imaginação desses 40 dias no deserto, em que ele estava sujeito a uma circunstância muito adversa, no sentido também das próprias roupas que usava, porque não podia usar um casaco de pele, ou ainda uma roupa muito grossa para aquecê-lo à noite, porque de manhã logo tinha uma temperatura muito alta. E nós sofremos agora ultimamente com temperaturas muito altas, sentindo mais ou menos aquele calor, aquele bafo do deserto aqui em pleno Rio de Janeiro. Então, queridos irmãos, ele foi tentado em tudo para que pudesse olhar para nós e saber que de fato, o que de fato um ser humano sente ao ser tentado. Mas, entre muitos assuntos da Bíblia, eu tenho muitas das vezes lido a palavra de Deus e faz parte desse processo de meditação bíblica, você fechar os olhos e se imaginar dentro do texto, vivendo toda aquela experiência, cruzando o deserto, porque ele não ficava parado durante os 40 dias, embora acredito que, sendo Jesus e tão inteligente quanto era, ele tentava poupar energia, não se desgastando muito com longas caminhadas ao longo daqueles dias ensolarados de calor intenso no deserto. Porém, há um dado muito importante para o qual eu quero chamar a sua atenção. Um dado bíblico. Primeiro, uma compreensão panorâmica do assunto tentação, porque esse é o assunto em foco nessa manhã. Muitas pessoas caem em tentação. Tentação é algo tão comum, tão normal. Desde o Éden, desde o primeiro momento da vida humana na terra, houve tentação. E as pessoas que estão nesse grupo selecionado de pessoas na Bíblia, que sofrem ou sofreram tentação, no caso, os personagens antigos da história, você vai encontrar Adão, você vai encontrar um Abraão, pai da fé, que ouviu a sugestão de Sara, quando disse para ele: eu já sou uma mulher velha, não tenho como ter filhos, por favor, deite-se com a minha escrava, Agar. E por conta dessa palavra maldita, mal conduzida por Sara a seu marido Abraão, ele aceitou a proposta. Sara era uma mulher egípcia, portanto, deveria ser uma mulher amorenada, de cabelos pretos, olhos jabuticabados, quer dizer, ela não era uma mulher de se jogar fora, embora eu jogue todas fora, em nome de uma. Mas o que eu quero é simplesmente fazer uso dessa expressão para os irmãos entenderem mais ou menos a ideia da tentação de Abraão. Onde essa tentação e essa queda foi terminar? Terminou com a guerra recente entre o Hamas e Israel, porque Ismael nasceu de Agar, Isaac nasceu de Sara, e dois povos nasceram ali, e se opuseram-se desde os dias antigos. Essa guerra não é recente, é uma guerra que tem referências muito antigas. Por quê? Porque uma mulher de cabeça de vento falou para o seu marido, que acabou se deixando levar também pelo vendaval da mesma
o mesmo vento que soprava lá na cabeça de Sara. E isso acabou por redundar uma guerra sem fim. Desde aqueles dias, uma guerra sem fim, que não acaba, que continua, e que agora tem outras características. Tem a característica do Islã, a característica religiosa. Logo, quando você vai andando pela história bíblica, você vai tendo outros homens que foram tentados. Nós encontramos Davi com a tentação sexual, tomando conta lá da cabeça dele. Era um dia à tarde, ele já havia lutado muitas guerras, conquistado uma certa paz para o território judeu. E diz a Bíblia que ele foi andar na varanda do palácio. E de lá viu uma senhora que estava tomando banho. Toda a cena é uma cena de tentação, porque se uma senhora quer banhar-se, então que procure um lugar reservado para tomar banho. Não vai tomar banho no quintal, quando ela pode ser vista por alguém. Então, Batseba teve a sua participação nesse histórico de queda de Davi. Mas essa queda de Davi, que depois você pode ler os Salmos 32 e 51, para você entender como um pecado dessa natureza pode arruinar com a gente emocionalmente e até transmitir a nós algumas ameaças físicas. Algumas ameaças físicas. Você vai encontrar o grande apóstolo Paulo sendo tentado. Logo depois que ele teve a experiência espiritual gloriosa de ser arrebatado ao terceiro céu e ouvir os mais profundos discursos celestiais, foi tão forte a experiência lá na glória eterna, no paraíso, no terceiro céu, no seio de Abraão, chame você o que quiser, e como a Bíblia define esses espaços celestiais, ele ouve isso, e imediatamente Deus, na sua graça e na sua misericórdia, se você é como eu oro todo dia, não me deixe cair em tentação, todo dia. Mas por que, pastor? Porque você é fraco, como todos os mortais, carrego em minha vida fraqueza por toda parte. Estar de pé, atrás do púlpito, com a consciência livre e tranquila de que estou vivendo uma vida para a glória de Deus, não me dá o direito de descansar. Eu oro todo dia a oração que Jesus nos ensinou e sigo aquele roteiro do ponto A ao ponto Z, falando exatamente como Jesus me ensinou a orar. Mas o assunto oração é tão claro e é tão intenso na vida humana e tão perigoso para a vida humana, que eu gostaria de ler com você duas passagens dos evangelhos para você ter uma ideia. Nós vamos ler outras, mas essa para chamar sua atenção para o fato de que você não está num resort. Nós estamos atravessando um deserto inóspito, difícil. Esse mundo não é brincadeira. Nós não estamos brincando de nos opormos ao diabo. Há uma verdadeira importância por trás dessa oposição ao reino das trevas. Mateus capítulo 26. Não brinquem com a tentação, não brinquem de ser cristão, não brinquem, não acreditem
que cristianismo é uma lembrança dominical no domingo de manhã e você, depois do culto, está livre. Não. Você é livre por Jesus, mas sempre alerta. E é isso que o texto vai nos dizer. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Só existe uma única maneira, uma única postura contra tentações. E está aqui, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai. Para quê? A vida de vigilância e oração é para você não entrar em tentação. A vida de oração, que eu estou sempre aqui mencionando, sua importância, a vigilância, você está sempre com o radar ligado. Sempre com o radar ligado. A tentação pode não esperar muito tempo para acontecer. Ela pode não esperar muito mais tempo do que você supõe. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é um reconhecimento do próprio Jesus, de que a carne é fraca, a despeito do nosso espírito e do nosso coração estar forte e determinado a servir a Deus de toda força. Nenhum ser humano consciente minimamente do Evangelho pode aposentar a postura sempre alerta de vigilância e a postura de oração cotidiana, diariamente, para que Deus o guarde da tentação, porque as tentações que nos são muitas das vezes submetidas pelo diabo, nós não sabemos quais serão as conclusões futuras. Onde isso vai chegar? Sara nunca imaginou que estaria dando início a uma guerra sem fim, quando sugeriu a Abraão que tivesse um filho da escrava. Só existe essas duas práticas reveladas na Bíblia para o enfrentamento da tentação. E a prática é orar e vigiar. Quando? Sempre. A Bíblia chega a nos dizer que nós precisamos aprender, sentar na escola de oração para termos uma compreensão maior da presença de Deus, dos diversos tipos de oração e inclusive incorporar na nossa vida hábitos que nos deixem antenados e ligados 24 horas por dia com o céu. Mesmo no trabalho, mesmo diante das atividades domésticas, das roupas que estão sendo estendidas no varal, do ferro que está tirando os frisos das roupas, quando você está passando a ferro. E é uma oração muito bom que eu quero sugerir às irmãs e aos irmãos quando estiverem passando a sua roupa, é dizer: Senhor, tira também como esse ferro tira o amarrotado da minha roupa, tira as rugas da minha alma, para que eu jamais me esqueça da importância de viver uma vida sob o seu cuidado. Voltando às páginas da Bíblia agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, Lucas capítulo 22 e verso 46, outra vez retratando a mesma experiência lá do Getsêmani. Há aqui uma pergunta para a qual eu quero chamar a sua atenção.
Mateus 22, 46. E a pergunta é: por que estais dormindo? O momento mais oportuno para o diabo lançar o seu ataque é quando você está muito cansado. Cuidado com os momentos em que você estiver se sentindo exausto, porque nesse momento as nossas defesas caem. Porque estais dormindo, capítulo 22, verso 46 do Evangelho de Lucas. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Mas, mais uma vez, não contrariando, porque Jesus não ensina nada controverso e contrário ao que ele já ensinou em algum outro momento da revelação do Evangelho. Nós encontramos Jesus sendo tentado num momento de maior intensidade espiritual, quando ele estava orando e jejuando no deserto. Mesmo os momentos de maior intensidade espiritual merecem ser vigiados criteriosamente. E diz que depois de 40 dias ele teve fome. Vamos ler o que ensina as Escrituras nessa matéria. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Somente andando rapidamente por esses textos do Evangelho, para que os irmãos possam perceber com mais profundidade o assunto tentação. Jesus disse que a única maneira de você se guardar da tentação é mantendo uma vida de oração. Se você apenas me ouve falar dessa vida de oração e não tem, resgate enquanto antes a possibilidade de uma vida devocional efetiva. E isso é tão importante que nós vamos dedicar uma conferência inteira para falar sobre vida devocional aqui no ano que vem. Porque a grande proposta é que a igreja cresça no conhecimento através do ensino das Escrituras, mas também cresça na graça. E a oração é uma porta de graça para que nós possamos resistir a esses momentos terríveis que acontecem na nossa vida. Mateus capítulo 4, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Parece que essa tentação estava na agenda do Pai. Diz que ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, está aí com E maiúsculo, exatamente com a finalidade do diabo fazer o trabalho dele, porque Deus a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. O autor da tentação é o diabo. E o Espírito Santo o colocou na condição de ser tentado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É óbvio que depois de 40 dias, você não somente sente os efeitos físicos do jejum, porém, ninguém pode imaginar que Jesus tivesse 40 dias e 40 noites no deserto sem oração. Estava lá orando e jejuando. Mas essa tentação fazia parte de uma agenda celestial, assim como, da mesma maneira, para guardar Paulo da tentação da soberba espiritual, o Pai Celestial lhe coloca um espinho na carne, para que ele não viesse a se glorificar das revelações que Deus lhe havia concedido. Portanto, os homens de Deus, os melhores, ao longo da história bíblica, foram tentados.
todos eles. Alguns, numa atitude proativa, venceram a tentação e outros caíram em tentação. Jesus nos alerta que para não cair é preciso você trabalhar conscientemente por uma vida de oração efetiva. Não é uma vida de igreja, preste atenção, é óbvio que essa vida de oração desembocará numa vida de igreja efetiva, presença nos cultos, a alegria da vida comunitária, o louvor a Deus, a adoração pública, isso tudo é divino e uma graça divina para a nossa vida. Mas isso não é ter vida de oração. A vida de oração foi nos exposta aqui algumas semanas atrás, naquela famosa criptoespiritualidade. Cripto aí é uma palavra grega que foi nos ensinado pelo João, que significa secreto. A vida secreta, a vida fora do ambiente público, aquela vida onde a gente ora secretamente. E está secretamente junto com Deus e dizendo, esse é o momento que eu vou guardar do dia para falar com o Senhor. Então, diz a Bíblia, depois de 40 noites e com fome, o tentador aproximando-se, lhe disse, não há momentos em que você poderia quase reviver essa experiência de Jesus, ouvindo o sibilar da serpente e o barulho do seu chocalho aqui ao pé do ouvido? É quando você é exposto a oportunidades para o pecar. E aí entenda de forma geral, nós encontramos um tripé pecaminoso na Bíblia, onde as tentações se repetem ao longo da história, que é o tripé dinheiro, sexo e poder. Esse é um tripé perigoso, e toda vez que você lidar com dinheiro, lidar com circunstâncias que te colocam diante da sua sexualidade, ou com a liderança, a questão do exercício da liderança e do poder, então você precisará estar triplamente vigilante. Vigilante quando o assunto é finanças, vigilante quando o assunto é sexo e vigilante quando o assunto é o poder. Mas observe a tática do inimigo que nunca muda. Primeiro, tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que Jesus teve depois de 40 dias de jejum? Fome. Comer era pecado? Não. Então onde está a tentação? A tentação está em aceitar uma motivação extra das Escrituras para atender aquilo que a gente chama de uma necessidade. Oh, minha gente, todo mundo tem necessidade de pão, mas o pão não pode ser visto como uma necessidade a ser satisfeita a qualquer preço. E aqui o preço era o preço de fazer um movimento no mundo espiritual, sobrenatural, sob o comando do diabo. O diabo depois diria para ele, você fez o que eu sugeri. Mas Jesus disse o quê? Não, ele não disse isso. Ele não disse isso, ele disse, está escrito. Porque sempre o diabo o levará a abrir um confronto com as Escrituras. A Bíblia manda uma coisa, mas a gente acha que necessita daquela coisa e quer fazer outra.
Cuidado com aquilo que você julga uma necessidade para você. Observe que essas necessidades são atendidas por Deus no momento propício. Como a Bíblia vai terminar esse processo de tentação com os anjos servindo a Jesus. Mas cuidado, para ele não o levar para fora das Escrituras. Porque a gente é tão rigoroso com o que está escrito? Porque nós de fato acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus cheia de autoridade, a inerrante palavra de Deus. E qualquer espiritualidade construída fora da Bíblia é um erro, ainda que possa nos parecer algo palatável, desejável. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo, quando observou que Jesus era muito fanatiquinho com a Bíblia, o diabo disse: eu também sei mexer na Bíblia, eu também sei mexer com os textos, eu também sei tirar do contexto. Portanto, essa coisa que a Bíblia diz de ser marido de uma só mulher, que isso? É uma só mulher de cada vez. Que isso? Não seja tão rigoroso, não seja tão fanático. Que isso? Essa é a voz da serpente, uma serpente careca, falando ou sugerindo para nós. Não, a voz de Deus não é essa. A voz de Deus está escrito. E o que a Bíblia diz que está escrito? Ela diz que o casamento é algo divino, e aquilo que Deus juntou, o homem o quê? Separe, de modo nenhum. Isso é o que está escrito. Então, colocar a atenção sobre algo que não está escrito é perigoso, e a sugestão do diabo aqui era que ele se lançasse do pináculo do templo para baixo. Foi uma tentação de suicídio. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Esses períodos difíceis nos desestabilizam emocionalmente. E nesses momentos de desestabilidade emocional, vêm as tentações. Essa semana, eu estava ouvindo um colega pastor que me narrou exatamente uma experiência de tentação de suicídio. Lutas muito grandes com a igreja, com a fé, lutas terríveis com a sua vida espiritual. Ele olhou para mim e disse assim: eu tive vontade, eu ouvi o diabo dizer: joga o carro contra esse poste, contra essa parede. Se você anda com pensamentos a esse respeito, imagine que isso não vem do nada. Isso tem uma origem. E essa origem é satânica, porque quem lhe deu a vida foi Jesus. Não é para você fazer uso dela como lhe apraz. Você não tem autoridade sobre a sua vida. Isso é uma tentação lá do Éden. O diabo não quer ele não quer que você coma do fruto, porque o dia que você comer, você será conhecedor do bem e do mal como ele, você será tão divino quanto ele.
E aí a gente pode imaginar que no alto da nossa pretensa divindade imaginária, que nós podemos lançar mão da nossa vida, se não é se jogando de um prédio para baixo, é tomando uma cartela de medicamentos para morrer, para acabar, porque essa não é a vida. O que eu estou vivendo, pastor, não é aquilo que eu sempre sonhei e imaginei. Mas pudera, irmãos, pudera nós estarmos vivendo sob tentações tão intensas assim, porque a nossa vida de oração é paupérrima. A nossa vida de comunhão com Deus é quase inexistente. Quantos dias se passam sem você pegar na sua Bíblia e procurar um lugar quietinho na casa para ler a Bíblia e orar? Nada vem do nada. Essas tentações encontram lugares oportunos no nosso coração por causa do desprezo ao único processo capaz de enfrentar vitoriosamente a tentação, que é orar e vigiar. Não existe outro. Você vai viver 50 anos na igreja e a única maneira de você resistir ao diabo é orando e vigiando, e esperando que Deus, na sua infinita graça, o proteja. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não adianta citar um versículo isolado das Escrituras, esse versículo tem contextos, ele tem o contexto de toda a revelação de Deus, e o diabo sabe muito bem como manipular toda a revelação bíblica. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Não era um reino, mas todos os reinos. E o diabo faz a promessa que lhe cabe. Verso 9: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quantas vezes nós, cristãos, às vezes estamos ali, estamos na trilha certa, fazendo a coisa certa, e de repente surge a tentação de nos elevarmos muito acima do que jamais imaginamos, e a gente imagina que é uma grande bênção. Todos os reinos do mundo e a glória deles significa toda prata, todo ouro, significa ter voz de mando sobre vida e morte de todos os cidadãos. O diabo ofereceu a Jesus o que não podia, porque quem é Senhor de todos os reinos do mundo e tem o poder da vida e da morte nas suas mãos, não é Ele. Martinho Lutero dizia que o diabo era o cachorro feroz na coleira de Deus, mas impôs a Jesus, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a tentação da beleza das coisas materiais. Isso é uma enorme tentação. Quando a gente imagina que a nossa fé está intimamente relacionada a um elo de vida materialmente, vida consumista da maneira como a gente quer, e por conta disso a gente aceita tudo. Aceita tudo. A única coisa que você vai ter que dizer não é aquilo que é mais caro para a nossa vida: a fé,
a justiça, a santidade. Por trás de uma promessa que vai lhe trazer tantas vantagens materiais, tome cuidado. Tome muito cuidado. E por quê, pastor? Porque pobre você pode entrar no céu, mas fazendo negócios estranhos e aceitando no seu contrato posturas estranhas só para prosperar, e confundir tudo isso com a bênção de Deus, você vai precisar de muita sabedoria. Cuidado. Eu vou ler esse texto agora, porque ele está em conexão com o que eu estou falando para você. Abra comigo lá sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. A teologia da prosperidade trouxe sobre nós uma percepção muito equivocada sobre dinheiro. É óbvio que por trás de alguns aspectos da vida humana, nós podemos contemplar a graça de Deus, mas por outro lado, em outros momentos da vida, não ter aquele dinheiro pode ser a garantia de se manter de pé no reino de Deus. O apóstolo Paulo lembra ao jovem pastor Timóteo, ora, capítulo 6, capítulo 6, versículo 9, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação. Essa é a primeira expressão, cai em tentação. Você quer ficar rico? Eu vejo, por exemplo, aqui é apenas uma observação do pastor, eu vejo jovens muito preocupados com a carreira. Eles querem os melhores lugares, querem as melhores posições e às vezes não fazem a menor reflexão sobre as consequências de tudo isso. A Bíblia diz que querer ficar rico é uma tentação. Eu não quero dizer que uma pessoa rica está debaixo do controle do diabo, não. Eu me lembro de Colgate, que fez um acordo espiritual com Deus. Ele começou as indústrias Gessi Lever, que conhecida como essa marca Colgate. Ele fez o início da empresa dele entregando o dízimo todo mês ao Senhor. Seu contador, no final dessa experiência, o chamou e disse: doutor, se nós continuarmos a darmos o dízimo, nós vamos falir. E a resposta dele foi: duplica. Duplica. A questão foi que, de um passo de fé a outro passo de fé, as indústrias que ele deu início, e hoje essa marca está presente até hoje, eu escovo os dentes todos os dias com creme dental Colgate. Não é por nada não, é por conta do impacto dessa história. Ele foi aumentando a sua contribuição ao reino de Deus, auxiliando as mais diversas instituições cristãs e obras missionárias, ao ponto de abrir mão de 90% dos lucros da sua empresa para viver apenas com 10%. Ele inverteu a lógica, porque ele deve ter lido 1 Timóteo 6,9, que querer ficar rico
é abrir uma enorme porta para a tentação. Nunca queira ficar rico, porque isso nem mesmo Jesus nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a orar pelo pão diário. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu estou vendo que você está vestido, bem vestido, bonito. E estou vendo vocês aqui não como esquálidos, magérrimos, com a pele apegando ao osso. Vocês comem todos os dias, né? Ontem eu nem jantei ao chegar em casa, porque almocei tão bem. E depois cheguei à tarde lá no culto, eu peço para não fazer nada, mas lá estavam os desobedientes colocando uma mesa enorme com os quitutes mais gostosos que existem. Hoje eu subi na balança e de terça-feira para cá eu ganhei 1 quilo. Não foi porque eu andei de boca aberta, irmãos, mas porque eu comi. Deus não somente me deu o pão, Ele me deu mais do que o pão. Me deu pão, me deu o cremezinho misturado com peito de frango, que a gente imagina que é um negócio assim light, diet, mas não é. Me deu empadinha, me deu camarão, me deu peixe assado, me deu arroz, feijãozinho. Meu Deus, que mais Ele te deu? Ele tem te dado o pão diário? Você é satisfeito com isso? É contente? Há contentamento no seu coração? Ou você está sempre naquela circunstância de querer mais? Olha, eu não vou demonizar o dinheiro, porque a Bíblia não faz esse trabalho. Mas eu vou colocar para você como a Bíblia o faz. O dinheiro é um instrumento de tentação. Sabe, se eu trabalhar mais 2 domingos no mês, eu vou ganhar dobrado, uma delícia. Aí você não está presente no culto. Aí eu já sei como é o processo. Quem chega aqui com uma bicicleta, ou melhor, como alguns chegam de bicicleta, vou tirar a bicicleta. Quem chega aqui de patinete, ou de carrinho de rolemã, logo começa a servir a Deus, e Deus começa a abençoar a vida dele. Porque eu acho que há espaço para isso no reino de Deus. Mas quando começa a abençoar, e talvez o dinheiro seja, em alguns cenários, uma verdadeira tentação, ele compra casa própria. Que beleza, aleluia. Pastor, eu não vim esse fim de semana que a gente estava pintando a casa. Aqui do meu coração eu digo assim, meu Deus do céu, já vai repetir a história da tentação, que eu estou habituadíssimo a ouvir e a viver no reino de Deus nesses 40 anos de ministério. Daqui a pouco ele está comprando uma casa na praia. Sabe, pastor, é um sonho, tudo é um sonho, meu Deus do céu, nunca ninguém diz que é um pesadelo, mas todo mundo diz que é um sonho enorme. Aí ele vai lá, compra a primeira, a segunda, a terceira casa, na praia, na serra, parece que tem que dormir cada dia numa cama, para que o sonho seja todo ele alcançado. Cuidado, é a Bíblia quem diz, quem quer, o quê? Ficar rico cai. Não, a Bíblia nem diz que você vai ficar exposto à tentação, diz que certamente você vai cair. Então tome cuidado quando o assunto é finanças, cuidado. Cai em tentação e o que mais? Em ciladas.
A Bíblia não para aí, tem uma vírgula, e ela continua: em concupiscências insensatas e perniciosas. Daqui a pouco a razão não está mais trabalhando, a insensatez toma lugar. Caem em tentação, em ciladas, em muitas concupiscências insensatas, em muitos desejos insensatos, para traduzir aí em linguagem mais compreensiva, e perniciosa, os quais afogam os homens o quê? Na ruína e na perdição. Eu prefiro aquele irmão que está ali na vida dele, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele trabalha como todos devem trabalhar, com honestidade, serve a Deus de todo o coração, ganha o seu salário, traz o fruto do seu trabalho para casa, alimenta a sua mulher, alimenta seus filhos. E eu tenho um grande exemplo na minha vida. Meu avô nunca ganhou mais do que 2 salários mínimos. Nunca, em nenhum momento da história de vida dele. E as experiências mais contundentes que eu tive com o suprimento de Deus, a graça de Deus e até mesmo a provisão sobrenatural de Deus, foi junto com ele, na casa dele. Todos nós deveríamos ler a Celebração da Simplicidade, que é um pequeno texto que Richard Foster publicou aqui há anos atrás. A edição que eu tenho faz jus ao título. É uma edição de capa crua, sem qualquer floreio, sem qualquer desenho, apelando exatamente para um apelo visual à simplicidade. Você tem comida, tem roupa, tem o cuidado de Deus, seus filhos estão bem alimentados, gozando de razoável saúde. Louve a Deus. Louve a Deus. Agradeça ao Senhor. As quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz do quê? De todos os males. E na minha experiência, o que eu vi foi esse amor tomando lugar do amor a Deus. Foi esse afeto aos bens materiais chegar a dominar o coração da gente. Eu não quero ser consumido por absolutamente nada que diz respeito a dinheiro. Quando eu morrer, e a qualquer momento que os irmãos quiser, eu abro os meus segredos bancários para o irmão ver, e o irmão vai cair para trás. O irmão vai cair para trás ao descobrir a minha vida material, a minha vida financeira. Eu tomei para mim, como pastor, alguns pontos que você precisa entender. A primeira decisão que eu tomei aqui na igreja foi a decisão de dar e de ser conhecida como uma igreja doadora do que uma igreja que fique arrancando o dinheiro da pessoa. Por isso a gente faz uma conferência teológica, fazia até a pandemia, e vamos voltar a fazer a partir do mês de janeiro. Nós vamos começar a nos preparar para a conferência teodoxa, para a gente pagar para as pessoas. A gente faz café da manhã aqui, quanto que você paga? Café da manhã com casais, café da manhã com a teodoxa, quanto você paga? Nada. E sabe o que está por trás disso? Uma coisa inegociável. A Bíblia diz que vale mais dar do que o que, irmãos?
que receber. Agora nós fizemos um retiro lá em cima para pastores, e o que foi pedido, cobrado deles, não cobriu sequer um dia de gasto. Um dia, um único dia. Porque eu queria que todos os pastores que não têm condição financeira pudessem estar no retiro. Acredite, eu não tenho nenhum interesse naquilo que você tem, naquilo que você possui. O que você tem e possui é para sua mulher e seus filhos. Mas tenho todo o interesse de ter uma comunidade obediente, sensível, que queira com o seu pastor dar. Com isso, a igreja aqui da vila tem um patrimônio que outras igrejas bem maiores, mas assim, infinitamente maiores, talvez o quádruplo da nossa membresia, não tem. E a que você atribui isso, pastor? Eu atribuo isso ao Deus Todo-Poderoso, Glorioso, Santo, Poderoso, que faz milagres. Os irmãos precisavam sair mais da teoria para a prática, entendendo que Deus faz milagres. Doar é muito importante. Nós vamos doar durante 3 meses aqui para pagar as despesas da conferência. Toda a oferta que for fora o dízimo vai para a conferência teodoxa. Tudo. Para quê, pastor? Porque a gente quer investir na maturidade espiritual da igreja. A gente quer ter aqui uma escola de oração, que os irmãos se matriculem nessa escola, cresçam nessa escola. Os reinos deste mundo e a sua glória, o fascínio material, foi uma tentação a que o diabo submeteu a Jesus. E ele disse não. Ele disse não, respondeu com as Escrituras. Além dessas tentações, nós encontramos muitas tentações do ponto de vista sexual. Estou terminando. Opa, já era para ter terminado. Perdão. Mas está naquela faixa tolerável, né, de 1 hora, não é isso, irmãos? 1 hora? As diversas tentações na área sexual, que é o ataque contra a tentação contra a teologia do corpo, a gente entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O jovem entender isso quando está com a mão lá no mouse. As tentações são múltiplas, diversas. Cuidado, não permita o ataque maligno contra o seu casamento. Bebe a água da tua própria cisterna. A minha cisterna já está meio, né? A gente envelhece, mas eu continuo bebendo a água da minha cisterna, abraçando aquele corpo que está ali do meu lado na cama, beijando aquela boquinha bonitinha, e publicamente é só o que eu posso falar, não é? E continuo a beber da água da minha própria cisterna, porque isso é aceitável diante de Deus e bíblico. Então não ceda aos diferentes ataques do inimigo contra o seu casamento. E por fim, terminando, a tentação do poder. Irmãos, eu tenho visto muitos jovens, por favor, não me entendam mal, mas isso está ligado à tolice da juventude.
Eu estou no controle da situação, pai. Eu sei o que eu estou fazendo, mãe. Gente, isso é uma maior tentação que existe. Nem agora na juventude e nem quando vocês chegarem à idade da velhice, da maturidade, vocês saberão o que estão fazendo. Nós precisamos da luz das Escrituras para nos dizer o que fazer. Mas isso é uma tentação do poder. Quando a gente se acha o bambambam, o grandão da coisa. É a tentação de ser Deus para si mesmo. Eu não preciso de Deus na minha vida, eu não preciso de que ninguém me diga o que fazer. Se esse alguém que vai lhe dizer o que fazer estiver com a Bíblia aberta, você deve abrir os ouvidos, porque ele não está falando de si mesmo, está falando do texto das Escrituras. Então, pensar na humanidade de Jesus, que ele foi tentado para nos socorrer quando nós formos tentados, isso é algo para o qual eu chamo a sua atenção e peço encarecidamente, abra seus ouvidos, sua mente, seu coração para as Escrituras e folgue nelas, em nome de Jesus. É só. Pronto. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer. Nós somos tantas vezes, Pai Celestial, levados